um pouquinho nervoso. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o... cadê? Vamos lá. Muito bem. Então, na disciplina de hoje, arquiteturas paralelas distribuídas, vamos falar sobre abordagem de consistência e replicação. Algumas razões para replicar, né? Vamos retomar as ideias da aula anterior. Aumentar a confiabilidade, afinal de contas, se acontecer dos dados estarem corrompidos, alguma coisa que não permita acessar aquelas informações, você garante que, através da replicação, que algum servidor vai disponibilizar aquelas informações. Ou então desempenho. Caso um determinado servidor ele não esteja adequadamente dimensionado para a quantidade de conexões que recebe, fazendo a replicação dessa máquina, de forma que agora duas ou mais máquinas atendam às requisições, você vai ter um resultado melhor, né? Então, essas são duas razões para você replicar o conteúdo de uma máquina. E aí nós tínhamos visto também que quando você tem o ato de replicar, pode trazer como consequência, pode, tá? Não é sempre, a inconsistência. Por quê? De repente, uma determinada cópia sofreu uma modificação e aí ela se tornou diferente da que está em outra máquina. Então, aí você gera uma inconsistência, né? Por isso que eu coloquei entre aspas na aula anterior, réplica que não são iguais, né? É óbvio que réplica é igual, mas coloquei nesse sentido figurado para dizer que você tem um determinado conteúdo que não é idêntico a um outro. Quando a janela de intervalo ela não tem um tempo suficiente, né, é muito rígido o tempo para fazer essa replicação de outras cópias, então você pode fazer um relaxamento das regras de consistência, né? Você pode afrouxar essa rigidez. Então, além da consistência contínua, que tem desvio numérico, desvio de idade, desvio de operações, assuntos vistos na aula passada, também serão vistos os assuntos consistência sequencial e consistência causal. Esses métodos são empregados em programação concorrente e, da mesma forma, serão aplicados para replicação de conteúdo. Então, para o sucesso dessa prática, a ideia que se deve ter é ordenar as atualizações. Todas essas três práticas, né, consistência contínua, sequencial e causal, são gerenciamento de réplicas. Então, aqui o que nós precisamos é ter cópias consistentes. Para você conseguir isso, você precisa ordenar as atualizações. Ou seja, é necessário um bom planejamento, né, para que as atualizações aconteçam em todas as máquinas. Vamos falar sobre consistência sequencial. Então, antes de aprofundar no assunto, é necessário entender os símbolos, né, empregados nas anotações para entender o que eu quero passar com relação ao assunto consistência sequencial.
Então, W, né, vai ser uma operação de escrita, o índice I é o número do processo, o processo 1, processo 2, 3, assim por diante, né? Afinal de contas, um sistema distribuído são vários processos que estão acontecendo simultaneamente, eles até estão concorrendo por recursos compartilhados. E aí, o X é um item, né? Pode ser uma variável, um banco de dados, né? Qualquer elemento armazenador. E aí ele vai armazenar o valor A. O R, por sua vez, vai ser a operação de read, né? A operação de leitura do processo de índice I. E, como toda leitura, né, você faz um get. Então, você vai retornar o valor de B. Então, olha só, vamos pôr aqui a seguinte situação. Você tem dois processos, P1 e P2. O eixo horizontal representa o tempo, então, quanto mais à direita, mais o tempo passou. Então, você tem um primeiro processo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma operação de escrita em X e armazenou A. O processo P2, até então, ele não tinha sido atualizado, tinha um valor nil nele. Passado um tempo, fazendo essa leitura, aí sim você está obtendo o valor correto, né? Então, eu estou lendo o valor de X e agora eu tenho o valor de A. Então tá coerente, né? O processo 1 escreveu A lá no valor X, o processo 2 leu lá no X o valor A. Ok, tudo em ordem. Bom, aí nós vamos ver que existem situações em que vai ser abordado como manter essas operações de leitura e escrita consistentes. Então, repare aqui que nesse primeiro esquemático, o que nós temos aqui? 4 processos. Então, o processo 1 escreveu o valor de X e escreveu A. Processo 2 escreveu em X um valor B. Então, já mudou, né? Já não temos agora no X o valor de A, nós temos o valor de B. E aí, o processo 3, ele leu corretamente, né? Leu o valor de B. E se ele tiver que ler de novo, nós temos um valor A. E no processo 4, B e A? O que então está tornando consistente essas operações? Que aqui é necessário intercalar as operações. Então, primeiro, o que foi feito? Primeiro, todas as escritas. Em qual ordem? Primeiro A e depois B. Então, isso tornou consistente esse primeiro esquemático. Repare que agora nós temos um depósito de dados que não é sequencialmente consistente. Olha só, o processo 1 escreveu no elemento X um valor A, depois escreveu no valor X um elemento B, o processo 3 fez o correto, ele leu primeiro o valor de X e obteve B, em seguida leu o valor de X e obteve A, mas aqui o que ele está fazendo? Ele leu primeiro o valor de A e depois o valor de B. Então, essa intercalação não aconteceu como foi planejado para manter consistente, né, nesse cenário. Então, esse cenário ele não é ele não é sequencialmente consistente, desculpe. Enquanto que esse primeiro ele é. Então, tá aqui a palavra, né, que é a chave para essa situação. Todos os processos, eles têm que ver a mesma intercalação de processos, né? O que é esse intercalar? Essa alternação. Se foi feito primeiro escrita, então vamos fazer primeiro todas as escritas. Se foi feito primeiro em A, vamos fazer tudo em A primeiro, e depois em B, e assim por diante, tá?
Então, essa intercalação é que torna sequencialmente consistente. Consistência causal. Um ponto importante é observar bem a palavra. Não é casual. Casual é assim, olha, por acaso aconteceu. Se fosse por acaso, então nós nem estudaríamos a teoria, né? Deixa a sorte falar alto e, olha, vamos torcer para que as cópias fiquem consistentes. Poxa, se dermos sorte, fizemos uma replicação correta. Isso seria consistência casual, tá? Então, consistência causal vem da palavra causa. Existe um motivo, existe uma razão, tá? Então, vamos dar uma analisada nesse cenário. Então, considere 3 variáveis, né, x, y e z, todas elas inicializadas com o valor 0. Ok. Então, aqui, vamos imaginar as seguintes situações. O processo P1, os valores iniciais eram todos zeros, né, para x, y e z. E aí, eu atribuo 1 para x e mando imprimir y e z. O processo 2 atribuiu 1 para y e imprimiu x e z. E o processo 3 atribuiu 1 para z e imprimiu x e y. Tá? O que isso tem a ver? São 3 processos que executam de forma concorrente. E aí, nós temos aqui um cenário que é o seguinte. Se você for fazer todas as combinações possíveis entre atribuir valor e imprimir, então nós temos 6 processos distintos, certo? Atribuir para x, para y, para z e imprimir de 2 em 2. Se você analisar a quantidade de possibilidades, você vai ver que você tem 6 fatorial combinações, ou seja, 720 possibilidades. Isso significa que nós temos muitas possibilidades, né? Olha só, aqui estou mostrando 4 de 720 possibilidades, né? Eu posso primeiro começar atribuindo para x, imprimir y e z, depois eu posso fazer esses passos, ou então eu posso primeiro atribuir para 2 variáveis, imprimir, fazer 2 impressões, depois imprimir, atribuir para z, imprimir x e y. Então, tá vendo, né, que se eu combinar todas essas 6 condições, eu tenho 720 possibilidades, né? Só estou mostrando 4. O que eu quero dizer aqui? Para fazer uma análise de várias possibilidades, né? Quando você tem várias máquinas e você tem lá uma sequência de operações para ser feitas, tem que tomar aquele cuidado que existem várias possibilidades que você pode combinar essas operações. E algumas delas vão se tornar inconsistentes. Só para ter uma ideia, né, levantando alguns números, das 120 sequências, ou seja, 5 fatorial sequências, né, elas começam com x atribui para 1. Né? 120 possibilidades começa só com essa instrução. Metade vai ter imprima y, y e z. Isso vai acontecer. Aí você ficar analisando, ó, metade também tem imprima y, antes de atribua 1 para z, e acaba acontecendo que de tudo isso, somente 30 sequências. Peço desculpa, meu filho tá hoje um pouco inquieto, tá? E a porta já está fechada, mas não tem como abafar o som, peço desculpas.
Das 30 sequências válidas que começam com atribua 1 para y, são possíveis, e as outras 30 começam com z igual a 1, totalizando 90 sequências de execução válidas. Tá? Ou seja, das 720 possibilidades, foi analisada que apenas 90 tornarão as cópias consistentes, né? Fazendo aquela ordem de, ó, eu estou atribuindo um novo valor, portanto eu escrevi, né, um novo valor, e mandei imprimir, ou seja, eu quero saber o que tem dentro dessa variável. Das 720 possibilidades, somente 90 é que você vai obter cópias consistentes. A diferença, né, 720 menos 90, 630, ela vai ter algum problema de consistência, em que você mandou atribuir um valor, na hora de imprimir ainda não apareceu para outra máquina um novo valor. Tá? Esqueci de mencionar, né, o tempo está nesse sentido, então eu estou fazendo as operações no sentido de primeiro essa, depois essa, e igual como é feito em qualquer ambiente de programação, né, de cima para baixo. Então, para resumir, isso daqui é um cenário apenas particularizando 6 operações e combinando todas elas, que existem condições que você vai perceber em que a cópia não atingiu a consistência que deveria. Bom, aí então, para justificar o nome causal, vem o nome de causa. Vamos pensar que existem situações em que, para você escrever um novo valor, então é necessário ler o anterior para saber o que eu coloco na outra variável. Então, condições muito comuns desse cenário que eu acabei de citar, onde você lê um determinado valor para saber quanto deve escrever numa outra variável, é cálculos matemáticos. Né? Primeiro eu preciso saber quanto retornou daquele processo, para só então aquele valor eu multiplico por 2, né? Eu dobro o valor que retornou para mim. Então você está vendo aí uma dependência matemática, uma relação causal, tá? Então isso que deve ficar bem claro. Então, a condição para que a consistência seja dada pela causalidade, né? Então, vou enfatizar aqui, e não pela casualidade, causalidade, a sua causa, né? Escritas que são potencialmente relacionadas por causalidade devem ser vistas por todos os processos na mesma ordem. Escritas concorrentes podem ser vistas em ordem diferente em máquinas diferentes. Esse daqui é um caso, né, em que o valor W2, ou seja, o processo 2, B, ele depende de W1XA. Tá? Então, olha só, para que eu escreva esse valor aqui, o valor de B, primeiro eu preciso ler o que o processo 1 escreveu. Lembra que eu falei, sei lá, eu preciso que seja o dobro do que retornou para mim. Então, é isso que está acontecendo. Um determinado processo escreveu, um outro processo leu esse valor, agora eu posso escrever o valor de B. Tá? Então, porque o B ele pode ser o resultado de um cálculo que envolva o valor lido por R2x, esse daqui. As duas escritas são relacionadas por causalidade, portanto, todos os processos devem vê-la na mesma ordem.
Deixa... Bom, vamos ver aqui essa situação. Na situação A, tem uma violação de um depósito consistente por causalidade. Então, aqui o valor escreveu um determinado processo, um processo escreveu um valor de A, outro processo leu o valor, e aqui eu, por exemplo, dobrei o valor, né? Então, eu posso escrever o valor de B em função desse de A. Deixa eu ver... Então, aí, por que aconteceu a violação? Porque ele não intercalou as operações como deveria. Olha só, primeiro não escreve o valor de A e depois lê o valor de A. Então, aqui o processo 4 tá certo, ó. Eu li o A e depois eu leio o B. Mas o processo 3, ele viola a consistência causal. Na situação B, tá tudo certo. Ué, mas aqui no P3, eu vejo uma ordem diferente do 4. Mas sabe o que está acontecendo? Ó? Foi eliminado a leitura do valor A. Então, todos os processos eles devem seguir a mesma ordem. E se isso não for feito, causa inconsistência. Mas quando a leitura foi removida, né, aqui no processo 2, então o processo de escrita do processo 1 e do processo 2, eles são concorrentes. E aqui está consistente, porque eu não preciso ler um determinado valor para fazer em função de outro. O que os processos escreveram, eu vou ler depois, em qualquer momento. Isso aqui é um assunto que eu considerei bastante similar à matriz de rastreabilidade que é abordado em engenharia de software, né? Em que você tem que ver o seguinte: determinadas tarefas elas conseguem ocorrer de forma paralela com outra, tá? Então, olha só, olhando essa tabela aqui, numa primeira etapa, olha só, a fonte 1, ela consegue fazer ao mesmo tempo com A1, A3 e A4. Se nós formos transformar isso num outro gráfico, ó, então uma determinada tarefa pode ser feita em paralelo A1, né, A1, A3 e A4. A2, ela só consegue ser feita depois que o processo A2 terminar. E o 3 só consegue depois que o A3 aqui, que ele terminar. É uma forma de você ver, de você otimizar projetos, porque você não precisa ficar esperando que determinada tarefa seja concluída para começar. Não, um determinado desenvolvimento pode ser feito em paralelo com uma outra tarefa. Uma não depende da outra, né? Por exemplo, um está cuidando do front-end, o outro está cuidando do banco de dados. É possível essas duas tarefas serem feitas simultaneamente, né? Agora, já existem situações em que eu preciso que termine o banco de dados para poder seguir com a minha parte, tá?
É mais ou menos essa analogia que eu quis dizer aqui com matriz de rastreabilidade. Quando é feito o gerenciamento de réplica, né, as questões sobre gerenciamento de réplica para manter a consistência são onde, quando e por quem. Então, na verdade, vou falar agora esses três assuntos juntos, tá? Bom, tudo isso para manter as réplicas consistentes. Vamos lá. Então, isso pode ser subdividido em dois subproblemas, né? Primeiro, posicionar servidores de réplica. Então, nós estaríamos avaliando o onde, né? Posicionar significa um lugar, então vamos ver o onde. Precisamos encontrar as melhores localizações para hospedar um depósito de dados. Existem algoritmos que fazem o cálculo do posicionamento dos servidores de réplica, como cálculo da distância entre servidores e as localizações onde vão ficar esses servidores. Uma forma, né, de abordar essa cálculo de distância é o cálculo de hops, né? Hops é quando você tem ali os roteadores e a cada entrega para o próximo roteador é um salto, ou em inglês, hops. Então, uma forma de você medir a distância é saber, ó, quantos saltos precisam para quantos saltos acontecem próximo àquele cliente. Pode acontecer de você analisar os sistemas autônomos, uma única organização. O que quer dizer com ignorar a localização dos clientes? Supondo que você está dentro de uma rede, sei lá, as grandes instituições de ensino superior. Por exemplo, dentro da Anhanguera, ou você está usando um computador da USP, da Unicamp, você já está dentro dessa rede. Então, dentro da sua rede, existe uma oferta maior de roteadores. Você tem mais opções para rotear os pacotes. Então, assim, ó, independe de onde eu estou. Eu já estou dentro da rede, eu consigo fazer isso chegar de alguma forma para um destino. Outro elemento é a criticidade, né? Que é feita uma análise para saber onde estão as reuniões, regiões mais exigentes, né? Onde está acontecendo uma demanda maior, uma necessidade de mais conexões. Então, para isso, pode acontecer a seleção de um servidor, centralizar nele, para coordenar as réplicas. E agora vamos falar de posicionar o conteúdo, que tem a ver com encontrar qual o servidor indicado para armazenar o conteúdo, né? Nem todas as máquinas elas estão elegíveis para fazer a replicação. Então, nós vamos ver três tipos de réplicas que organizam logicamente, né? As réplicas permanentes, as réplicas iniciadas pelo servidor e réplicas iniciadas pelo cliente.
Bom, esse daqui então é um esquemático, né, onde nós podemos entender de forma lógica como que acontecem essas replicações. Então, as réplicas permanentes, elas são feitas pelo processo de espelhamento. É uma prática recorrente feita pelas empresas que têm um grande volume de acesso aos seus websites. São executadas com planejamento, com a preocupação de melhorar confiabilidade e desempenho. As réplicas iniciadas pelo servidor. Elas são criadas por iniciativa do proprietário do depósito para melhorar desempenho com o objetivo de atender o local com muitas solicitações. Então, acontece de acordo com a demanda, ou seja, se acontece uma rajada de solicitações inesperadas, requer replicações para atender momentos súbitos. Até aqui, eu quero falar aonde que está a diferença entre réplicas permanentes iniciadas pelo servidor. Porque se for pensar, peraí, os dois estão em servidores. Sem máquina não dá para armazenar conteúdos, né, arquivos. Então, as réplicas permanentes, elas são planejadas. Ou seja, um site grande, ele precisa melhorar a confiabilidade, então ele já faz isso de forma antecipada, de forma planejada, replica o seu servidor e fica disponível para o público. Agora, as iniciadas por servidor, vamos pensar aquelas épocas sazonais, Natal, Dia das Mães, em que acaba acontecendo uma quantidade de solicitações muito acima de uma época comum. Então, bom, esse exemplo não é muito bom porque você sabe que vai ter uma grande mais acessos, né, nessas épocas festivas. Vamos supor algo assim realmente inesperado. De repente, uma máquina de um campus, né, de uma faculdade, está distribuindo determinado conteúdo, mas acabou acontecendo muitas solicitações e foi inesperado. Não era, não se esperava tantas conexões. Então, para atender essa demanda, aí eu replico o meu servidor, tá? Então, para resumir, réplicas permanentes é aquela que é feita de forma planejada, enquanto aquelas iniciadas pelo servidor é para atender situações inesperadas. E as réplicas iniciadas pelo cliente, né? As réplicas iniciadas pelo cliente, as mais conhecidas são os caches do cliente, que é um recurso de armazenamento local para armazenar temporariamente uma cópia dos dados que ele acabou de requisitar. Então, há ocasiões em que o cliente pode se valer da participação do depósito de dados para ser informado quando os dados em cache estão antigos. E aí pode ser feita a seguinte análise, né? Lá no seu cache você tem as informações que você vai acessar mais rápido do que ter que requisitar lá para o servidor. O problema é que essas informações elas ficam, o tempo vai passando, então aquele arquivo ele tem uma certa idade e aí ele pode estar obsoleto. Então, aí nós temos que lembrar da consistência contínua, em que você tem que ver o desvio de idade. Então, aí é feita uma comparação entre o que você tem no cache e o que o servidor pode mandar para você, para garantir a informação mais atualizada. É isso.
Tá? Esse era o conteúdo para hoje, né? O que nós temos aí para as próximas semanas? Eu vi que começa um período de atividades, né? De 4 a 10 de junho. Nós teremos aula normal, portanto, na semana que vem, que é dia 8, teremos aula normalmente. As nossas atividades mesmo, né, as que encerram o semestre, se não me engano, são de 15 a 19 de junho. 15 a 19, isso mesmo, tá? Então, lá com uma certa antecedência, nós combinamos conteúdo, tiramos dúvidas, né? E estamos próximos a encerrar o nosso semestre, tá? Fico à disposição quando precisar, só me mandar um e-mail aí que eu procuro responder o mais rápido possível. Muito obrigado, uma ótima semana, boa noite.